Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Eu sempre tive curiosidade de saber como é a medicina em outros países. E o casal de hoje tem uma história legal, porque eles viveram um tempo na Inglaterra, hoje estão na Dinamarca e tem uma visão bem bacana de como as coisas funcionam. Nossa medicina aqui no Brasil pode ter muita coisa que não funciona, mas aparentemente tem muita coisa boa. Além disso, eles têm experiências e histórias para contar da vida fora que eu tenho certeza que você vai curtir. Bora lá! E para conversar com esse casal que vive hoje aí na Dinamarca, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. Hoje aqui é um dia feliz porque eu almocei coxinha. Acredita nisso? Caramba, cara. Prazeres simples. Sim, prazeres da vida. Mas eu quero perguntar pro Alexandre e pra Bárbara se tem coxinha aí na Dinamarca. Na verdade, a gente estava procurando essa semana por comidas brasileiras. Acho que bateu uma saudade de casa aí com lockdown, com tudo. Acho que a gente consegue comprar congelada, mas importado da Alemanha, importado de alguns outros países. Mas a gente ainda não testou. Vamos testar o pão de queijo essa semana. Maravilha. Então bora lá para esse papo. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Então, Alexandre e Bárbara, né, para começar aqui o podcast, a gente sempre pede para vocês contarem um pouquinho do background de vocês, né? Então, de onde que vocês são no Brasil, o que que vocês estudaram, o que que vocês trabalharam e um pouquinho do passo a passo de vocês até chegar aí na Dinamarca. Claro, vou deixar a Bárbara falar aqui, né? Damas first, como um bom gentleman, então vamos lá. Então, meu nome é Bárbara, né? Eu sou médica também, eu me formei na Unesp, na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz a minha especialização na Santa Casa como patologista. Trabalhei um tempo em alguns laboratórios e na clínica médica, até que o meu querido noivo, então, na época, decidiu se aventurar fora do Brasil. E eu falei, então vamos largar tudo e vou junto. A gente resolveu ir para a Alemanha. E na Alemanha foi um período crítico, que eu fiquei fazendo um pouco de patologia forense, mas não era realmente o que eu queria. E aí a gente decidiu ir para um lugar que fosse um pouco mais factível, tanto de língua, né, de barreira de língua, quanto para trabalho. Acabei indo para a Inglaterra, onde a gente validou o diploma e eu consegui trabalho na UCL, que é a University College of London, e no King's College. Foi muito bom, muito legal. Fiquei 3 anos lá trabalhando e aprendendo muito, numa rotina louca de Londres, bem parecida com São Paulo. E aí surgiu uma oportunidade de mudar para Dinamarca. E a gente, como mochileiro viajante, a gente resolveu aceitar e vir testar um pouco da cultura Viking e dos nórdicos aqui. Meu nome é Alexandre, também sou médico, eu estudei medicina e também fiz residência em especialização em dermatologia, ambos na Santa Casa de São Paulo, eu sou paulista. Conforme a Bárbara falou, eu comecei a trabalhar, eu fiquei uns 4, 5 anos trabalhando no Brasil e no meio do idas e vindas da medicina, eu me aventurei a entrar para a indústria farmacêutica, então eu fazia um mix de consultório e hospital e também trabalhava na indústria. E esse trabalho na indústria com pesquisa, com discussão científica, começou a crescer, e aí um dia, como eu já tinha o interesse, surgiu a oportunidade de sair do país. Eu tenho, acho que, a alma de viajante aí, de explorar. Eu não pensei muito 2 vezes e a gente veio. Como a Bárbara falou, o primeiro país foi a Alemanha, mas foi um país culturalmente muito difícil, com não só a barreira de língua, mas assim, foi uma experiência, aquela primeira saída do país, aquele primeiro ano que você enfrenta, acho que é o mais difícil
difícil mesmo, e aí não encaixou muito bem. E aí a gente começou a explorar outras possibilidades, e aí, nesse meio tempo, veio uma oportunidade de ser transferido para a Inglaterra, e a gente começou a ver a validação do diploma. E coincidiu que quando a gente mudou, no final, a gente conseguiu mudar com praticamente o diploma na mão. Estamos 3 anos lá, e foram 3 anos muito, muito bacanas. Eu vou falar que Londres é uma das minhas cidades favoritas no mundo, trabalhando também num hospital e também com desenvolvimento de novas drogas aí pela indústria. Discussões, idas e vindas, nossa vida estava estável, a Bárbara começou a ter interesse pelo que eu faço de desenvolver drogas, e ela um dia virou para mim e falou, acho que eu quero tentar fazer o que você faz. E aí a gente começou a ver opções, e coincidentemente ela conseguiu uma vaga em Copenhague, na verdade numa empresa que eu estava trabalhando em Copenhague também. Eu estava em Londres, mas eu fazia muitas viagens para cá porque é uma empresa dinamarquesa. E aí, com isso, a empresa ofereceu uma relocação para a gente para Copenhague. Estamos aqui, por enquanto, em meio a essa pandemia toda, mas muito bem alocados. Posso me dizer que a cidade me surpreendeu muito positivamente, mesmo não estando no planejamento. Eu fiquei interessada pelo que ele fazia, porque ele viajava muito, né? É isso que eu quero. Quero viajar, ficar em hotel bom, comer comida boa. Não, eu achei interessante porque, bom, ela se interessou para a área de desenvolver drogas. Tem muita gente que se interessa por desenvolver drogas, né? Pablo Escobar, essa galera. A gente desenvolve umas que são um pouco mais legais, eu diria que... Mas você comentou sobre validação de diploma, né? Eu imagino que seja uma das maiores dores de cabeça para brasileiros dessa área médica que vão para fora do país, ou da área legal também, eu imagino, né? Como é que é esse processo, cara? Então... Bem burocrático. Não é fácil, assim. Se alguém quer uma resposta mágica, não é fácil. Quando eu comecei a me interessar e pensar em realmente sair, eu comecei, na verdade, a explorar todas as opções no globo e como seriam os processos, né? Eu acho que, principalmente na Europa, é muito mais factível, na minha opinião, do que, por exemplo, Estados Unidos e Canadá. Eu acho que nos Estados Unidos e Canadá é um processo muito demorado, você tem que refazer muitas provas que caem praticamente tudo que você estudou durante a faculdade, então se você não é recém-formado e estiver estudando para a prova de residência, é difícil você relembrar a matéria do primeiro e segundo ano. São 3 provas e lá tem muitos outros processos, assim, tem que refazer a residência e tal. Aqui na Europa depende muito do país que você, apesar de ser a União Europeia, cada país tem a sua regulamentação. E acho que a primeira barreira, acho que Portugal talvez não tenha tanto, mas é a língua. Então, para qualquer país que você vier, você tem que ser proficiente na língua. Então, por exemplo, na Alemanha, a gente deveria ser fluente C1 de Cambridge em alemão antes de tentar começar a aplicar. E isso não aconteceu porque a gente acabou passando não muito tempo lá. Em Londres, você tem que passar no IELTS, né, que é uma das provas de proficiência em inglês. Com o IELTS, você começa a dar entrada no processo. E assim, depois que você dá uma entrada, na verdade, o GMC, que é o governo, que é o órgão médico na Inglaterra e no Reino Unido, ele é super organizado. Então, ele vai te dando um bom direcionamento, você vai submetendo documentos, tendo as experiências. Se tem experiência adicional que eles gostariam que você fizesse, eles vão te falar. E aí, depois de um processo bem demorado, depois de algumas provas, a gente demorou mais ou menos, acho que 1 ano para conseguir o registro de médico geral no Reino Unido. Caramba! Eles precisam fazer validação curricular. Então, se você tiver mais ou menos o mesmo currículo que eles, em termos de carga horária, das matérias e tudo mais, fica um pouco menos demorado para você validar, né? Porque se você não tiver, daí você tem que fazer os estágios ou o número de horas que está faltando. É importante frisar que é mais fácil o processo para quem tem cidadania europeia, pelo menos antes do Brexit. Agora eu não sei como tá, mas como a gente tem cidadania europeia, a gente pulou uma etapa de prova que no Reino Unido precisa para quem não é da União Europeia. Eu não sei como está a situação agora, mas uma outra coisa que com o registro na mão é como se você tivesse o CRM no Brasil, e então você pode começar a trabalhar. Por ter uma alta demanda de médicos no Reino Unido, você consegue trabalhos em diversas especialidades e tem muito trabalho como se fosse o PJ no Brasil. Você vai ganhando
trabalhando num esquema de trabalhando e você faz um contrato por um período com os benefícios, férias. Uma outra coisa é que para conseguir depois a especialização, então para mim, por exemplo, a dermatologia, para a Bárbara, a patologia, você tem que submeter um processo específico da sua especialidade. É bem demorado, demora de 3 a 5 anos para dermatologia, por exemplo, para você conseguir toda a documentação, para você conseguir todas as horas de trabalho no Reino Unido que você... E a dedicação é exclusiva. Então, para mim não era interessante, porque eu já estava trabalhando full-time em ambos os, tanto no hospital quanto na indústria. E a Bárbara, na verdade, ela conseguiu a prova definitiva, mas aí a gente acabou mudando aqui. Então, no momento que ela passou da prova, a gente mudou, então ela acabou que nem usufruiu muito. Aqui na Dinamarca, a gente acabou de chegar, a gente está trabalhando com o desenvolvimento de fármacos, né? Mas ainda por causa do corona, a gente ainda não começou a ver muito esse processo de validação, porque tem os hospitais, a maioria está fechado para atendimento da emergência. Quanto tempo faz que vocês estão aí na Dinamarca? 9 meses. E como é que foi esse processo de mudança aí para Dinamarca, até encontrar casa e, né, burocracia de lugar para morar? Foi fácil? A empresa que estava contratando vocês, na verdade você já trabalhava, né, Alexandre, para uma empresa dinamarca, é isso? Exato. Na verdade a empresa foi super bacana, eles têm um pacote de relocação, eles pagaram a mudança, tinha um agente aqui de uma empresa que ajudava expats, né, então eles foram até o órgão do governo pegar nosso, como se fosse o RG, aqui na Dinamarca. Baseados nos nossos interesses, a gente respondeu uma pesquisa e eles nos forneceram um flat pelos primeiros 3 meses. Depois, eles ajudaram com a pesquisa, na verdade, de um apartamento definitivo, que é onde a gente está morando agora. Considerando que a gente veio no meio da pandemia, com tudo fechado, em lockdown, teve um pouco de atraso para a gente conseguir, por exemplo, abrir a conta do banco, mas não foi nada absurdo, sabe? Acho que a gente teve muito problema quando a gente mudou para a Alemanha. Foi muito difícil, foi o oposto, mas para cá foi muito melhor do que a gente esperava. E uma coisa que eu fiquei curioso, né, que a gente, acho que é a primeira vez que a gente está conversando com médicos aqui, né, Gabs? E é a questão de você trabalhar como médico em um outro país, atendendo, né, diretamente com pessoas, principalmente na questão do preconceito, né? Vocês passaram por isso, vocês viram isso ou nem um pouco? Eu acho que a minha experiência foi um pouco diferente da Bárbara. Eu trabalhava na indústria e eu trabalhava mais ou menos uns 30% do tempo em hospital. Então, eu trabalhava sexta, sábado e dava uns outros plantões. Eu trabalhava numa área de Londres que era próximo da nossa primeira casa lá, e que chama Ealing, que é um subúrbio de Londres, assim, e ele tem muita comunidade estrangeira. Eu atendia muita gente da Índia, muita gente do Paquistão, muita gente do leste europeu. Então, eu tinha uma comunidade muito internacional. Eu também atendia num outro hospital que também tinha uma mescla. Tinha bastante britânico, mas também tinha muita gente de outros países. E mesmo o corpo médico da onde eu trabalhava tinha gente de todo mundo. Então, minha chefe era britânica com descendência indiana, eu tinha gente da Bulgária, eu tinha gente da Romênia, eu tinha gente da Grécia. Então, eu acho que por esse ambiente muito diversificado, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu sempre fui super bem acolhido e não tive, assim, problema, mesmo no trabalho no escritório da empresa, onde no Reino Unido 80%, 90% das pessoas eram britânicas. Eu acho que eu não me senti muito para baixo ou com discrepância de comportamento. Então, eu tive uma experiência bem ok. Mas a Bárbara vai contar agora, ela pode contar agora umas experiências que para ela não foram tão legais. O meu caso foi um pouco diferente, né? Quando eu cheguei em Londres, por exemplo, eu fiz um pouco de estágio, porque você precisa de umas cartas de recomendação, fica mais fácil para conseguir emprego, né? E quando eu fui para esse estágio, o meu primeiro chefe foi um senhor paquistanês que me tratava como se eu fosse uma office boy, uma office girl. E eu fazia tudo que eu não deveria fazer. Foi muito estranho. E ele era um pouco machista, então o jeito que ele falava era um pouco diferente do que eu estava acostumada e que eu esperava, né? Principalmente de um país como Londres. E uma coisa é a viagem e outra coisa é viver e trabalhar. E eu falei, bom, tudo bem, é só um estágio. Aí quando eu fui pro meu primeiro emprego, tem de tudo. Assim, eu encontrei chefes e colegas muito bons e também encontrei pessoas que menosprezavam quando você
sabiam que era do Brasil, sabe? Então era um sentimento um pouco de aquela pessoa que te olha já te diminuindo. E eu cheguei a ouvir coisas do tipo, imagina que você deve saber isso, né? Você é tipo do Brasil, você não deve saber isso. Eu falei, que absurdo, a gente segue os protocolos americanos, a gente é super... E uma coisa que me chocou muito foi porque eu acho que a medicina no Brasil é muito boa em vários aspectos, às vezes até melhor do que eu vi comparado com o que eles fazem. Eu tive alguns pontos de vista de experiência. Algumas pessoas foram muito legais, meio que pegaram na minha mão e me ensinaram muito, e outras pessoas foram bem preconceituosas, mas no quesito, tipo, latina, país subdesenvolvido, sabe? E ainda me considero uma pessoa privilegiada, porque, eu consigo falar a língua, entender, e eu sabia do que eu tava falando, e mesmo assim, tem uma barreira. E com relação à saúde mesmo, ponto de vista da saúde dos países que vocês passaram, vocês são médicos, trabalharam aí na linha de frente, atendendo pessoas e tudo mais. E assim, aqui no Brasil a gente tem tudo quanto é tipo de nível de saúde, né? Desde o SUS até planos baratos, planos caros, tudo quanto é tipo de hospital, dependendo da região do Brasil. E nesses outros países que vocês passaram, vocês conseguiram ver, assim? Porque a gente já conversou com pessoas de outros países aqui, até países nórdicos, né, Fabrício? Não lembro quem foi que a gente conversou uma vez, que falou assim, vocês acham que saúde aí no Brasil é ruim? Acho que era alguém não lembro se era da Noruega, ou da própria Dinamarca mesmo. Eu realmente não me lembro, mas teve alguém que reclamou do lugar, porque não tinha saúde pública e tinha que pagar e tudo era caro. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim. Só uma coisa, eu acho que esse é um ponto muito relevante, eu acho que você tocou numa coisa fundamental. Um pouquinho ligado ao anterior que a gente falou, só queria terminar falando que se vocês quiserem, se tiver alguém ouvindo que quiser validar tal, uma coisa que eu fiquei impressionado é que, na verdade, o volume que se trabalha como médico no Reino Unido me assustou. Tanto como dermato, os dermatos e eu, me incluindo, trabalhava muito mais no Reino Unido do que no Brasil. E eu posso ter o mesmo pela Bárbara, porque as horas de trabalho, o estresse, um trabalho muito grande no Reino Unido. É só um porém. Então, se alguém estiver pensando, que fique isso na cabeça. Voltando ao seu ponto agora. Aqui a saúde é pública, então você imagina que todo mundo tem acesso ao SUS. Eu acho que no Brasil a gente é um pouco mal acostumado quando você tem plano de saúde, que você tem a liberdade de escolher o médico, de ligar para o seu especialista e simplesmente falar, olha, estou com uma dor muscular, eu quero ir num ortopedista, você liga, agenda, na semana você tem, né? E aí ele te pede exame, você vai no laboratório e simplesmente faz esses exames, por exemplo, ou mesmo sem ir no médico, você está com uma dor de cabeça ou você está com cólica e você quer simplesmente ir na farmácia comprar um medicamento. Eu acho que aqui, como você tem essa saúde pública, é um sistema de medicina de família. Então, independente, sendo médico ou não, qualquer pessoa na sociedade, você tem que primeiro ir no médico da família, o que eles chamam de General Practitioner ou GP aqui, né? E aí você vai lá e você é igual a todo mundo, não é que, como você é colega médico, ele vai te tratar diferente. Não, você é igual a todo mundo, então vai falar suas queixas, ele pode tentar te tratar, mas como ele é um generalista, ele não vai ser igual ao especialista que você iria no Brasil, e se ele decidir que você precisa do encaminhamento, ele vai te encaminhar. Mas não necessariamente isso é rápido. Por exemplo, se você quiser ser visto por um dermato aqui, pode demorar até 6 meses para você ser visto por um médico, dependendo do especialista. No Reino Unido, dependendo da região, que foi onde a gente realmente trabalhou mesmo, tem lugar que eu fui trabalhar que não se via dermato há 2 anos. Então, a gente acha que o Brasil tem alguns problemas, mas é impressionante. E isso é por toda a Europa, não é só aqui, não. E mesmo, por exemplo, medicamento, qualquer vez que você precisa de um remédio, você não vai na farmácia, você falar com o seu médico para ele prescrever, para você pegar exatamente a quantidade que ele te prescreveu, e aí você tem que ir na farmácia. E, às vezes, exames também, eles não solicitam, ou quando eles solicitam, você tem uma espera. Então, por exemplo, eu precisei fazer uma ressonância também, eu esperei uns 3 meses para conseguir fazer a ressonância. E não só isso, eu acho que uma coisa muito diferente e que eu sinto muita diferença, que eles têm talvez um conhecimento muito grande, científico, teórico, mas falta muito tato na hora do relacionamento interpessoal. Tanto aqui como todos os países que a gente conheceu, o médico, ele, na grande maioria dos casos, por experiência pessoal e pelo que eu vi, ele é muito distante do
médico-paciente, ele não tem aquela relação médico-paciente, aquela empatia que a gente vê muitas vezes no Brasil e que a gente tentava, na verdade, praticar quando a gente exerce, né? Então, eu já ouvi de paciente, nossa, você é o primeiro médico que está me examinando, e paciente de 40, 50 anos, que já passou no sistema de saúde há várias décadas. Ou você é o primeiro médico que, tipo, eu posso falar mais de uma queixa por consulta. Você é o primeiro médico que, tipo, olha nos olhos e não fica olhando só para a receita ou para a tela do computador. Então, são coisas que a gente não imaginaria, né, em diferentes países da Europa, mas acontece. Uma das grandes choques que eu tive aqui, por exemplo, no Brasil, se você vai para o SUS, é porque eles têm falta de verba, às vezes, para pedir exame, ou tá quebrado, ou falta material, e aqui tem um corte de custo muito alto. Então, por exemplo, uma mulher gestante, ela só tem direito a 2 ultrassons, a gestação inteira. Eles têm um racionamento de exames de sangue absurdo, que eu fico chocada, e eu falo assim, como que eles rastreiam as doenças? Porque, considerando o que a gente faz no Brasil, eu considero a medicina preventiva do Brasil muito melhor do que é feita aqui. Por exemplo, o Papa Nicolau é 1 a cada 3 anos, e geralmente a gente pede anual para as mulheres, ou a cada 2 anos, dependendo do caso, mas já vi muitas mulheres, sim, você precisa fazer o seu próximo Papa Nicolau daqui 5 anos. Então, é uma medicina muito diferente. E por ser essa coisa igualitária, tem que ter um nivelamento menor, né? Então, você nivela por baixo, no sentido de você vai restringir o número de exames, tanto de imagem quanto laboratorial, para todo mundo. E aqui não tem muito essa opção de pagar particular, porque não tem um laboratório que você pode ir e pagar. Tem algumas coisas que você consegue fazer particular, mas a maioria das coisas não. Tem que ter um referenciamento do seu clínico geral aqui, né? Muito interessante saber essas coisas. Eu vivi alguma dessas coisas nos países que eu passei, também na Alemanha, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia e lá eu vi essa coisa dos países mais do norte, que o cara não olha muito bem na sua cara. Uma vez eu tava com febre, por exemplo, muita febre por alguns dias, tive que ir no consultório. Também, médico da família, nem olhou na minha cara, passou paracetamol. Porque pra eles, tudo na Alemanha, na Holanda, né, até uma piada interna que eu lembro dos meus amigos, era que qualquer coisa, quebrou o dedo, cortou fora o braço, paracetamol, que é isso. Mas na Espanha eu tenho notado que é uma coisa bem diferente, uma coisa mais... Também é saúde pública, né, como se fosse um SUS, mas eu tenho notado que o trato dos médicos aqui é completamente diferente, é mais parecido com o Brasil mesmo, que ele te olha no rosto, ele te pergunta várias coisas, faz um atendimento completo, faz piadinha, inclusive, né, então é uma coisa talvez da população, né, uma coisa mais latina, vamos dizer assim, eu imagino. Eu acho que talvez você tenha razão. Eu fiz um estágio quando ainda estava no final da residência na Itália e eu tive uma impressão muito similar também, que o médico ele era muito mais humano, por assim dizer. Então, a consulta na dermatologia lá, quando eu passei, eu acho que era mais o que a gente espera também no Brasil. Eu acho que isso, assim, às vezes quando você vai mais para o sul da Europa, acho que é mais essa impressão que teve mesmo. E que sorte que você deu que pegou um médico bacana, assim. Como é que foi o começo da vida aí na Dinamarca, pessoal? Vocês estão em Copenhagen? Sim, a gente mudou para Copenhagen. A gente mudou no meio da pandemia, então foi até difícil chegar aqui. A gente teve que fazer conexão, não teve voo direto. Eu até emocionei porque a gente passou 3, 4 meses de lockdown muito intensos em Londres. E aí a gente chegou aqui e o país estava recomeçando a abrir, então acho que quase chorei quando entrei na minha primeira Starbucks. Foi bem legal. Mas, putz, a gente veio meio sem saber, foi assim, muito sem planejar, e assim, Dinamarca, mas será, né? A gente nunca pensou em mudar pra cá, mas quando a gente começou a ler, a gente viu que muita gente elogiando, assim, o nível de vida escandinavo é sempre um dos top 5 do mundo. Aí a gente mudou, meio preocupados com a língua, com um pouco de trauma da nossa primeira impressão da Alemanha. Eu acho que a gente foi surpreendido muito positivamente acho que em muitos sentidos. A sociedade aqui, ela tem um conceito de qualidade de vida muito grande, um conceito de família. Eu não posso reclamar do meu time no trabalho, do meu chefe no trabalho, da minha empresa em si, sempre apoiou a gente. Se você tem qualquer problema na família, eles nem discutem, assim, é saúde da família em primeiro lugar. Por exemplo, assim, se você tem filho e ele tá
na creche. As creches aqui acabam por volta de 2h30, 3 horas no máximo. Então, quem tem filho na creche nem discute. 2h30 da tarde, você levanta do seu escritório, do seu office, e você sai pegar seu filho. E acabou. Assim, se você depois até tiver alguma coisa para fazer, trabalhar, você pode. Mas você não é mal visto por sair cedo do trabalho. Eu acho que é uma coisa aqui é muito diferente de qualquer lugar que eu trabalhei no mundo. E a sociedade em si, não só do trabalho, mas, assim, as pessoas têm uma impressão de felicidade. Você sai do trabalho ou você vai andar, fazer compra quando não tem lockdown. Você vê família no parque numa segunda tarde, você vê muita gente aproveitando o dia quando o inverno não está muito bravo. É uma sociedade em que tem muito com os conceitos, não da individualidade, mas da coletividade. Então, você vê na rua, isso é uma coisa muito intrigante, né? Você vê as pessoas deixando os carrinhos de bebê com os filhos fora das lojas para não incomodar quem está dentro, na confiança de que a sociedade vai tomar conta dessa criança na rua e não deixar nada acontecer com ela. Então, isso foi muito impactante. E os bebês, eles podem, né? Tem uma regra aqui que você pode deixar o carrinho do bebê do lado de fora da loja ou no balcão até temperatura de menos 10 graus. Nossa. Caramba! Então, foi engraçado, porque eu conversei até com um chefe meu, ele falou, vocês têm varanda? Tem. Eles, ótimo, quando vocês tiverem filho, vocês já deixam o bebê tomando sol lá, mas aí eu perguntei, mas e no inverno? Ele falou, não, você põe ali um sleeping bag no bebê e tá tudo bem, não tem problema, é bom pra ele pegar frio. Os russos falavam a mesma coisa, que iam passear com um bebê, assim, menos 10, menos 15, sem problema, que é bom, o frio faz bem, ou alguma coisa assim. Tem uma cultura que eles tanto acreditam nisso que, tem, assim, a gente vê, tava menos o que, 6 semana passada, a galera mergulhando no canal que tem aqui, tudo congelado, e, tipo, é uma cultura muito grande, né? Então, eles adoram fazer isso, de mergulhar de manhã, quando tiver tudo congelado, ou ir pra sauna primeiro e depois mergulhar na água gelada. E a questão da língua? Vocês trabalham em inglês ou em dinamarquês? Eu adoraria poder trabalhar em dinamarquês, mas não, a empresa, por ser o headquarters global aqui, a língua mãe da empresa aqui é o inglês mesmo, então todo mundo fala inglês. E é impressionante, eu acho que aqui, não sei como é na Espanha ou porque eu nunca vivi aí, mas eles são muito habituados a falar o inglês. Todo mundo, assim, eu vou te dizer que 99% da população fala muito bem o inglês e eles não se incomodam. Então, se ele vê que você... Eles sempre falam primeiro em dinamarquês, se você tá na rua, mas se ele vê que você não é daqui, ele já automaticamente muda pro inglês e tudo bem. E eles são super prestativos, tranquilos com isso. Até site do governo da Dinamarca, da cidade, da municipalidade para fazer coisas, você tem a opção de ser em dinamarquês ou inglês. Então, acho que eles estão habituados a ter muito estrangeiro que não domina a língua. A língua não é fácil, eu tô tentando aprender, a Bárbara também, mas ô linguinha ruim, viu? Assim, e o pior de tudo, a pronúncia é muito diferente da escrita, eles não falam como se escreve, então a gente tá penando um pouquinho. Eu fiz umas aulas de alemão, eu achei o alemão mais fácil de aprender, não que o alemão seja muito fácil, mas assim, não é uma coisa obrigatória. Eu tenho colegas aqui que já estão na Dinamarca há 8 anos e não falam dinamarquês, e você não sofre, assim, de verdade, você tá muito bem amparado com o inglês. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos agora para o nosso momento Viajante Poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra gente da Dinamarca hoje? Então, Gabs, a dica cultural de hoje é... Não sei se vocês sabem, mas a Dinamarca tem alguns filmes fantásticos. O cinema da Dinamarca é muito bom, realmente. E a dica de hoje é um filme que é o melhor filme dinamarquês que eu já assisti, que é um dos meus filmes preferidos, inclusive, dessa parte mais de drama, de algo que te faz pensar realmente, que é com um ator dinamarquês, o Mads Mikkelsen, é o mais famoso, eu imagino, né? Ele sempre faz algum vilão. Você já viu ele na televisão como algum vilão. Então, ele é o vilão do filme do Doutor Estranho, ele é o vilão do James Bond, do Cassino Royale, ele é o vilão no Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse do Harry Potter, o novo aí. Ele sempre é algum vilão, mas ele é um ator fantástico e esse filme se chama A Caça, que em inglês seria, né, The Hunt, ou Jagten, em dinamarquês, que a história é basicamente
ele é um professor, ele passou por um divórcio e ele aí começa a arrumar um emprego como professor de jardim da infância. Então, só pra cuidar das crianças ali, fazer um negócio bem tranquilo. E o plot é que uma das alunas, uma das criancinhas ali, fica meio que se apaixonadinha pelo professor, né? Com aqueles olhinhos brilhantes pelo professor, mas ele fala, não, eu não posso ser seu namorado, porque eu sou muito velho, você é uma criança. E aí ela inventa que ele tocou ela de uma maneira imprópria, né? De uma maneira sexual, vamos dizer assim, e isso começa a chegar nos outros professores, e aí vem toda uma investigação, e toda a cidade começa a se voltar contra esse cara, e aí vai contando essa história de como foi pra ele, e como foi pra sociedade tratando ele, por causa de uma acusação que, nesse caso, é falsa, né? Que a menina simplesmente inventou, mas ninguém sabe que é falsa. Só ele e ela sabem, afinal, que ela inventou isso. É um filmaço, mas assiste num dia que você estiver bem. Se você estiver triste, eu recomendo não assistir algum filme da Pixar, alguma coisa mais tranquila. Mas é um dos melhores dramas que eu já assisti mesmo. Fica aí a dica, A Caça. E eu queria perguntar pra vocês aí, que estão aí há 9 meses, né? As dicas culturais de vocês aí da Dinamarca, coisas legais, coisas que vocês gostam de fazer, apesar de ser no meio da pandemia, né? Não tem muita coisa pra fazer, mas se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Copenhague melhor. Acho que a primeira coisa que a gente gosta muito de fazer é comer. A gente já foi no muito restaurante aqui, ou pelo menos os que estavam abertos. Tem muito restaurante bom em Copenhague, então uma dica para quem vier para cá, dá uma pesquisada no guia, né, de restaurantes e o que é possível reservar, porque vale muito a pena. Só complementando um pouco o que a Bárbara falou, Copenhague é uma cidade relativamente cara, não é barato, mas você consegue ter ótimas refeições em ótimos restaurantes por preços até às vezes mais em conta que São Paulo, assim, se você pegar um menu degustação em alguns restaurantes. Então vale a pena, assim, a gente tem alguns restaurantes para recomendar, se alguém quiser pode mandar mensagem, a gente recomenda, assim. Só falar outras coisas também, porque não só de comer que se faz o homem, né? Eu acho que uma coisa muito legal são alguns museus que tem aqui. Tem um museu que é muito bacana em Copenhague, que chama Glyptotek, ou se escreve Glyptotek em inglês. É um museu de arte contemporânea que é bem bacana, também tem uma área de antiguidades aí, egípcias e romanas. Um outro museu que é bem moderno é o Louisiana Museum. Ele é um pouco afastado, ele dá 1 hora mais ou menos de trem, mas vale muito a pena, de arte moderna. Ele é um dos museus mais conceituados do mundo em arte moderna, então vale a pena mesmo. Outra coisa que eu acho que vale a pena fazer aqui em Copenhague e Dinamarca são visitar os castelos. Acho que quem já veio para a Europa sabe que tem muitos castelos, e o castelo, na verdade, que inspirou Hamlet de Shakespeare, então acho que também para quem é fã, chama Kronenborg. Ele fica ao norte, também uns 40 minutos de trem. Acho que vale a pena a dica também. E o Christiansborg, que é um outro castelo que é meio fairy tale, também vale bem a pena. Mas aqui em Copenhague a cultura da arquitetura também é muito interessante. Então tem vários bairros com umas arquiteturas bem diferentes. O Museu da Arquitetura é super legal. E um bairro muito interessante, meio hipster, que a galera talvez goste, que chama Christiana. Tem de tudo que você quiser. Então, Christiana, Christiana, na verdade, era um quartel-general, e aí na década de 70, um grupo de hippies invadiu esse quartel-general. Era um quartel-general abandonado, perdão. E começou a morar, e começou a se desenvolver uma população, e eles meio que na brincadeira decidiram emancipar essa comunidade. Então, chegou uma época que eles falaram que eles eram uma comunidade independente, com leis separadas, e nisso os hippies, obviamente, começaram a legalizar todo tipo de entorpecente, e até hoje eles têm um acordo com a polícia, onde lá é uma área de livre comércio e livre exploração. Então você pode ir lá e parece que você está no Red Light District de Amsterdã. Então é uma área que, para quem gosta, também vale a pena. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar dessa parte aí da Dinamarca. Eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade, né? Já que vocês são da área da saúde, estão trabalhando diretamente aí, vocês já foram vacinados? Então, infelizmente aqui na Europa está tendo um atraso muito grande da vacinação. Aqui na Dinamarca eu acho que é o país mais avançado da Europa, e a gente está com 5,5%. E aqui, por causa disso, eles, mesmo profissional da saúde, só profissional da saúde que tem contato direto com o paciente. Então, não fomos vacinados ainda. E, pelo visto do governo, ainda vai demorar. Eles estão priorizando o idoso.
Bom, pessoal, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, fizessem um paralelo aí, custo de vida no Brasil e aí na Dinamarca. Se quiserem falar um pouquinho também sobre os outros países que vocês passaram, seria legal. Mas pra gente ter uma ideia do que é caro aí, é caro viver, alugar casa, né, aluguel e tudo mais, comida, bens de consumo, contem pra gente. Eu acho que tudo é caro. Não, mas para ser um pouquinho mais específico do tudo é caro, eu acho que, até comparado com outros países, eu acho que a primeira coisa aqui é o nível de imposto. Eu sei que no Brasil tem muito imposto indireto, e ele é mais alto até do que nos outros países que a gente viveu. No UK a gente pagava em torno de 40% a 42% sobre imposto de renda. Aqui chega nos tetos mais altos a ser quase 55% de imposto. Então, mais ou menos metade do que você ganha já nem chega na sua conta bancária, já vai automaticamente para o governo. Então, acho que esse é o primeiro item aí a ser compartilhado. Fora isso, aluguel eu acho que é tão caro aqui quanto Londres. Eu acho que é o mesmo padrão. Então, você vai pagar de aluguel num apartamento, assim, em Copenhague, em bairros centrais ou em bons bairros aqui, você pagaria fácil num apartamento de uns 70 metros quadrados, 2 quartos, você vai pagar em torno de 15 mil reais por mês de aluguel, o que dá mais ou menos em euro agora 2.500 euros por mês. Comprar propriedade também é algo bem caro, então você fala, aqui o pessoal fala de 5, 6 milhões de reais, fosse assim, você compra um apartamento de uns 70 metros quadrados com esse preço, então é bem caro. Carro aqui, eu nunca achei que eu fosse achar um país com carro mais caro que o Brasil, mas parabéns, Dinamarca. Você vai pagar num carro popular aqui uns 140 mil reais. Eles têm 100% de imposto sobre carro aqui, mas ao mesmo tempo isso incentiva todo mundo, 50% da população vai para o trabalho de bicicleta, né? Mas o que mais de custo? Eu acho que o mercado é um pouco mais caro do que no Reino Unido e no Brasil. Eu acho que você gasta em média de mercado... Putz, é tão difícil falar, mas assim, eu acho que você vai gastar uns 2, 3 mil reais por mês de mercado, talvez um pouco mais. Transporte é caro, mas é similar a outras cidades. A gente tem um cartão de transporte, então a gente usa esse cartão. Esse cartão custa mais ou menos uns 600 reais por mês, mas aí você tem transporte limitado. Assim, comparado com o Reino Unido, também aqui as creches são um pouco mais baratas. Acho que no Reino Unido custa mais ou menos 800 pounds por criança e aqui estaria, eu vou falar em real porque eu teria que converter, mas aqui sairia uns 3 mil reais porque tem subsídio do governo. Mas depois que a criança cresce, lá para uns 6 anos, acaba sendo quase de graça e aí depois tudo é de graça, né? Mestrado, doutorado, eles até recebem. Aliás, quando eles têm uma certa idade, eu não sei exatamente qual, eles ganham um salário do governo, né? Que é tipo em torno de uns 3 mil reais, acho, para estudar até a faculdade, até o final da faculdade, assim. Isso é bem legal, mas no geral é um país caro, bem caro, acho que mais caro que o Brasil em alguns aspectos, em quase todos os aspectos. E eu comparando o salário que você ganha com a sua qualidade de vida, ou seja, quanto sobra no final do mês para você gastar com restaurante, essas coisas, desses países todos aí, qual que você acha que teve a melhor, não a qualidade de vida, mas o melhor salário para os preços do país? Isso é uma pergunta interessante. Assim, a gente sempre tenta viajar, quando o corona deixa, obviamente, mas ir para restaurante, a gente tenta aproveitar mesmo. A gente, obviamente, quer juntar dinheiro, mas a gente também quer aproveitar, enquanto a gente tem idade, né, que a gente não é tão velho. Mas eu acho que a Dinamarca, apesar de caro, eu acho que depois que você tira os gastos pesados, que é mesmo aluguel, que é mesmo talvez um pouco de transporte, alimentação, eu acho que você consegue juntar relativamente uma boa percentagem quando comparado com outros países. Eu acho que Londres se gasta muito também, principalmente quando você sai. Eu acho que mesmo você tendo muita coisa a pagar, você consegue ter uma reserva aí ao final do mês. Eu acho que até mais do que no Brasil a gente consegue guardar, para falar bem sinceramente, porque no Brasil tem muito gasto que a gente nem contabiliza e no final do mês você vai ver que, nossa senhora, tipo, às vezes de estacionamento, combustível de carro, seguro para carro, seguro saúde, a escola, que que assim, a gente não tem filho, mas é extremamente caro. Então, eu acho que tem esses outros gastos que a gente às vezes nem computa e no final do mês fazem toda a diferença. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no!
Bom, pessoal, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido com vocês aí todo esse tempo fora do Brasil. Putz, é sempre engraçado relembrar, né? Acho que todo mundo que morou fora já passou alguns perrengues. Eu acho que o primeiro que vem à cabeça é... Acho que uma das primeiras vezes que a gente foi no supermercado e a gente tava comprando as coisas e a Bárbara falou, vê se você acha alguma coisa para eu beber sem ser água. Tô a fim de beber alguma coisa com gosto, um suco, alguma coisa. Aí eu olhei uma garrafa lá e falei, acho que esse aqui serve, né? Tinha um limão todo bonito lá, tava escrito sugar free, então foi o que a gente conseguiu traduzir do alemão. E a gente foi pagar, né? Aí chegando no caixa pra pagar, a gente perguntou, mas esse aqui dá pra beber? A gente consegue beber isso? A moça do caixa olhou com uma cara meio estranha pra gente e falou, claro que você consegue. A gente falou, tudo bem, sucesso. Primeira compra na Alemanha, conseguimos comprar algo sem perrengues. Saindo de lá, a gente foi tentar beber, que coisa horrorosa, que coisa horrível. E aí a gente descobriu, assim, que sabor é esse, um sabor estranho. A gente descobriu que era vinagre. Então, tipo, muita coisa que a gente tinha comprado não dava pra consumir do jeito que a gente imaginava. E europeu, às vezes, eles são muito literais. Então, assim, teoricamente, se você pergunta pra mulher, dá pra beber isso? Dá. Não se recomenda beber vinagre, mas pode. Líquido, dá pra beber, né? Exatamente. Putz, a gente já se trancou pra fora da casa com a chave dentro. Na Alemanha, na Inglaterra, por exemplo, era aquele sistema que a porta bate e fecha. E aí você precisa da chave pra entrar. Na Alemanha, por exemplo, a gente ia sair pra passear, a porta bateu, eu falei, meu Deus, deixei a chave lá dentro. E era domingo e quase nada funcionava. Pô, que perrengue pra conseguir, assim, eu tentei ligar pra todo mundo, não conseguia falar com as pessoas. Aí a gente tinha um vizinho e nosso apartamento era térreo e eu tinha um jardim atrás. Aí o vizinho tava chegando, eu falei, posso passar pelo seu apartamento e pular a grade atrás pro meu jardim? Ele falou, bom, pode tentar. A grade era super fininha, assim, no que eu fui subir e pular, a grade soltou, eu caí, torci o tornozelo, fiquei uns 3 meses sem conseguir andar direito. Putz. Mas consegui, pelo menos a gente conseguiu abrir a porta, mas aí eu passei. Que custo, né? Pessoal, por hoje é isso, tak, que é obrigado em dinamarquês. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que tanto o Alexandre quanto a Bárbara destacaram do quão importante o inglês foi para eles, para conseguirem trabalhar na Alemanha, no Reino Unido e também na Dinamarca. Eles foram para 3 países da Europa diferentes, trabalhando sempre em inglês e se comunicando em inglês com a população também. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.